Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Estamos de volta aqui. Entendemos um pouco dos antecedentes históricos da administração, vimos um pouco as funções do administrador e agora entramos direto na primeira escola da administração, a escola da administração científica, pessoal. Sempre atentando ao fato de estarmos compenetrados e estudando, tendo a nossa disponibilidade aí para o estudo do ensino à distância, que não é simples, beleza, pessoal? Vamos lá. A nossa primeira escola, a Escola da Administração Científica, tem o principal nome de Frederick Winslow Taylor. Pessoal, esse é um nome que deve ser gravado por vocês aí, Especificamente eu coloquei Taylor em letra maiúscula, que é mais como ele é chamado, mais conhecido, o sobrenome de Taylor aí. Pessoal, Taylor, ainda dos anos de 1856 a 1915, ele é considerado o pai aí da administração científica. Então é interessante você saber que Taylor ele constitui o pai da administração científica. Por quê? Porque ele foi o primeiro precursor, ele é o grande precursor aí dos estudos da ciência da administração. Então, o primeiro, o fundador do pensamento da administração aí, você tem Taylor como um dos precursores dos estudos da administração. E qual que foi a principal obra dele? Sempre na premissa de racionalizar o trabalho, a sua principal obra é o estudo do tempo e movimento, estudo de tempos e movimentos. Por quê? A ideia de Taylor aqui era tornar o trabalho de tal forma racional que ele conseguisse cronometrar o tempo exato em que os seus funcionários realizariam determinadas atividades dentro do ambiente de trabalho. Então, qual que era a ideia? É tornar racionalizar o trabalho, de maneira que ele pudesse cronometrar o tempo exato em que os funcionários, ou pelo menos tirar uma média, em que os funcionários realizassem as suas atividades laborais. Lógico, hoje se você pensar, professor, isso é um pouco de assédio moral, porque hoje em dia você já tem uma média em relação aos trabalhos a determinados trabalhos. Por quê? Lá no início é muito diferente, pessoal. Lá no início não se sabia quanto tempo o funcionário levaria para produzir ou para utilizar determinada máquina ou para realizar determinada produção. Então você imagine, lá atrás teve que surgir alguém, no caso o Taylor, para começar a tornar um pouco mais racional esse processo de cronometragem, ou seja, o processo temporal ali do trabalho. Então Taylor veio com essas ideias. E aí a principal ideia dele era a eficiência nas tarefas. Pessoal, eu costumo falar aí, para ficar mais fácil para você gravar, é só você pensar em Taylor tarefas. Então, na eficiência das tarefas dos trabalhadores. Por que Taylor pensava isso? Porque para Taylor, ele tinha a ideia pré-concebida de que os trabalhadores eram naturalmente vadios, negligentes e irresponsáveis, ou seja, eu vou cronometrar, vou tornar o trabalho mais racional, de maneira que os meus trabalhadores possam realizar as atividades mínimas que lhes são exigidas. Por isso, nessa figurinha aí, que é muito legal, da ideia da racionalização do trabalho, é tudo muito padronizado, na ideia de um grande escritor e ator aí, Charlie Chaplin, que fez esse filme, vários filmes com crítica à ideia da administração. Por quê? Nessa obra de estudo de tempos e movimentos, uma das principais ideias de Taylor era analisar ali as principais rotinas de trabalho, pessoal? Você tem aqui, as rotinas do trabalho, onde você tinha o auxílio de cronômetro para estudar os tempos e movimentos, medindo ali o tempo médio que um operário comum ele levaria para realizar determinada tarefa. Lógico, se você começa a padronizar o trabalho,
né, fica muito mais fácil de você permitir que seja meio que previamente acordada ou entendida ali quanto tempo vai demorar para se realizar aquela determinada tarefa. Essa era uma das principais preocupações de Taylor. Você deixar, você ter uma abordagem mais eficiente, onde ele poderia regular todo o trabalho do funcionário para fazer de maneira correta, ou seja, cronometrando o tempo que o funcionário gastaria para executar as tarefas, beleza? Continuando aí nos estudos da administração científica, né? Então ele instrumentalizou. O que é instrumentalizar, professor? Criar instrumentos, e racionaliza o trabalho. Como? Criando normas. Pessoal, as normas elas são muito importantes na organização. Muita gente tende às vezes a não entender quão importantes são as normas. Mas veja bem, a partir do momento que você cria as normas, o funcionário ele tem ali, né, o que ele precisa seguir, aquele manual de regras, manual de instruções que ele precisa seguir dentro da sua empresa. Então, provavelmente, ele vai saber, baseado no manual, todas as atividades que ele deve prosseguir ali, né, na execução simples da sua tarefa, né? E desenhando, né, o desenho do passo a passo, ou seja, de como o trabalhador ele vai desempenhar sua tarefa em determinada etapa. Esse desenho, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque Taylor está mostrando para o funcionário, olha, sua tarefa é essa e está desenhado, talvez em formato de manual, como você deve proceder para trabalhar, né, ou padronizar a utilização de máquinas, né, quanto tempo você demora, talvez em determinada atividade ou determinado setor de trabalho. Por isso, a teoria da administração científica ela é conhecida como teoria da máquina. Se você observar aqui, teoria da máquina, por quê? Porque é tudo tão padronizado, tão uniformizado e tão racionalizado que se tem o trabalhador enquanto máquina. Então, sempre lembrando, Taylor propunha ênfase nas tarefas por meio da eficiência laboral aí. E aí ele cria uma coisa chamada organização racional do trabalho. Professor, por que Taylor criou essa organização racional do trabalho, também conhecida como ORT? Então, a ideia primária de Taylor era você ter métricas por meio de estudos científicos de como tornar esse trabalho racional, ou seja, como quantificar, olha que palavra interessante para você anotar aí, como quantificar esse trabalho do funcionário. E aí, na ORT, você tem alguns princípios, como a análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos, que eu já falei para vocês. Quanto tempo o funcionário vai levar para produzir determinado produto, ou ficar em determinado setor, ou até mesmo para se movimentar dentro da organização. Estudo da fadiga humana. Professor, por que isso? Hoje pode parecer bobo. Professor, é lógico que o funcionário mais cansado vai produzir menos, mas não teve-se sempre essa ideia. Por quê? Antigamente poderia se pensar que quanto mais eu exijo do funcionário, mais ele vai trabalhar, mais ele vai produzir para a minha organização. E não é bem esse caso. A divisão do trabalho, especialização do operário, principalmente aqui na parte de se especializar para trabalhar com o maquinário que vai estar disponível para ele, né, a partir da Revolução Industrial. Desenho de cargos e tarefas, que eu já falei para vocês, né, como vai ser executado, né, a tarefa e o cargo todinho desenhado, ou seja, o trabalhador não tem, assim, entre aspas, para onde correr, ele vai ter que desempenhar tudo que está escrito no manual que Taylor colocou. E aí, olha a ideia interessante, apesar de ser a primeira escola da administração, Taylor já começa a pensar em incentivos salariais e prêmios de produção. E aí, um conceito que nós vamos abordar um pouco mais à frente, o conceito de homo econômicos, né? Vou deixar para os nossos próximos slides aí. Outro princípio foram as condições ambientais de trabalho, né? Que Taylor começa a se preocupar, e
principalmente também a padronização. A padronização é uma palavra-chave aí para a gente entender toda essa ideia de Taylor no início da organização racional do trabalho, ou seja, padronizar o trabalho como um todo. Ok, pessoal? Então nós ficamos aí com o nosso primeiro vídeo ainda da primeira parte de administração científica. Até o próximo vídeo.